Nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, de fato, esta é uma comunicação inadiável. Eu diria inadiável e urgente, senadora Vanessa. A senhora deve estar acompanhando como os brasileiros estão vendo as cenas nos noticiários de televisão, diariamente, de manhã, tarde e noite, a situação crítica de emergência e de calamidade que o meu estado, o Rio Grande do Sul, está enfrentando. Neste momento, 50%, metade dos bairros de Porto Alegre, a capital, a nossa capital, metade dos bairros estão sem água. As clínicas médicas e as clínicas dos hospitais e clínicas médicas estão cancelando as consultas por dificuldades de acesso ou, inclusive, a falta de água nesses estabelecimentos. E mais, os hospitais estão transferindo pacientes de Porto Alegre para outras cidades do interior do estado. Esta é a mais grave, a mais aguda e a mais crítica das enchentes nos últimos 70 anos no Rio Grande do Sul. Recentemente, o senador Jorge Viana, nosso vice-presidente, mostrava aqui, não faz muito, eu lembro perfeitamente, o que o Acre viveu com aquela enchente em que os caminhões não apareciam, nem o teto do caminhão, porque estavam eles mergulhados dentro d'água. E agora nós estamos vivendo, talvez não com a extensão do volume das águas dos rios do estado do Acre, mas a quantia de água, a quantia de chuva destes temporais e o mais grave ainda, que a meteorologia está prevendo para a próxima semana mais chuva ainda no nosso estado. Então, além desses problemas que eu acabo de relatar, nós estamos com milhares de pessoas desabrigadas, milhares de gaúchos e gaúchas sem energia elétrica, mudando radicalmente o seu cotidiano. É claro que nós, para isso, precisamos muito, e hoje está no Rio Grande do Sul, o secretário executivo do Ministério da Integração Nacional, Carlos Vieira, que é o ministro substituto, junto com o general Adriano Pereira Júnior, que é o secretário nacional de Defesa Civil, examinaram no final da manhã de hoje com o governador José Ivo Sartori e a sua equipe as ações que a Defesa Civil deve tomar. Hoje, por uma medida provisória, dada a excepcionalidade, a Defesa Civil dispõe em caixa de 610 milhões de reais. E esse dinheiro pode ser liberado assim que os documentos da decretação, os projetos de aplicação do recurso forem encaminhados pelo Rio Grande do Sul, que já, nesta semana, através de um decreto do governador José Ivo Sartori, 26 municípios de 60 atingidos pela enchente foram decretados em estado de emergência e calamidade. Então, os documentos relacionados a isso, assim que cheguem, o Ministério pode liberar isso em menos de 30 dias, se a documentação e o relatório do que está sendo proposto seja apresentado às autoridades e aos técnicos do Ministério da Integração e da Defesa Civil. De quarta-feira até a madrugada desta quinta-feira, as enchentes fizeram o mais dramático de todos: 3 vítimas fatais e mais 10 feridos. Esperamos que não continue esse processo, senador Jorge Viana, porque é uma tristeza muito grande. Centenas de árvores foram derrubadas pelo temporal em diversas cidades, deixando mais de 700 mil moradores sem energia elétrica. As previsões meteorológicas apontam que, até esta sexta-feira, as chuvas vão cair com mais força, acompanhados de ventos, granizo e com riscos de deslizamento e mais alagamentos. Na próxima semana, as previsões também são de mais chuva. O Ministério da Integração Nacional, como eu disse, disponibiliza e dispõe desse valor de 610 milhões. E a demanda estadual, conforme foi anunciado hoje pela imprensa, foi de 10 milhões de reais. O processo dessa liberação pode acontecer muito rapidamente.
O relatório mais atualizado da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Centro Nacional de Gerenciamento de Risco e Desastre, o SENADE, aponta que, até o momento, o número de desabrigados no Rio Grande do Sul passa de 3.500 pessoas e mais de 6.000 estão desabrigadas porque foram desalojadas das suas casas com danos a mais de 10.000 residências, especialmente nas zonas ribeirinhas e nas zonas das ilhas de Porto Alegre. O governo federal disponibilizou até o momento kits de ajuda emergencial e humanitária, 1.816 colchões, 1.338 travesseiros e cobertores, 2.657 material de higiene pessoal e 400 kits de limpeza. Em Santa Maria, o Exército disponibilizou 58 militares no controle de via do trânsito em área de deslizamento, montagem de ponte em vias interrompidas pela enxurrada, guarda da ponte, controle de tráfego, transporte de material de limpeza e donativos. Em Porto Alegre, 10 militares auxiliaram na triagem e na organização das doações recebidas na Central de Doações. Agentes da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil estão de prontidão em todo o estado do Rio Grande do Sul. Muitos ainda estão sem comida, sem poder cozinhar, sem dormir e à espera da redução do nível das águas para voltar para suas casas que foram abandonadas. Por causa dos alagamentos, muitas casas ainda estão encobertas. Faltam alimentos e água potável para essas comunidades, sobretudo os moradores das ilhas do Guaíba, fortemente atingidos pelo aumento do nível das águas do rio. Por causa dos alagamentos, 27 trechos de rodovias também estão com algum tipo de problema. 16 pontos de estradas tiveram bloqueio total e 11 foram bloqueadas parcialmente. Outros 19 trechos que tiveram algum tipo de interrupção já foram liberados. Os maiores estragos ocorreram nas rodovias RSC 287, BR-392, em Santa Maria, e na RS-149, entre Faxinal do Soturno e Nova Palma. Entre as demais rodovias que têm apresentado problemas por causa das chuvas estão a BR-116, em Nova Petrópolis, a BR-158, em Santa Maria e em Itaara, a BR-287, em São Vicente do Sul e entre Santa Maria e São Borja, a BR-290, em Eldorado do Sul e Caçapava do Sul. A Defesa Civil pede doações, principalmente de materiais de higiene. Presidente, estou terminando, porque realmente isso nos... problema, senadora, eu acho que o assunto é tão grave, a senhora terá o tempo necessário, inclusive por conta do plenário que estamos aqui. É muito importante a fala de Vossa Excelência. Então, eu queria até aproveitar esta oportunidade, senador Jorge Viana, senadora Vanessa Graziotin, que são sempre tão preocupados com as questões sociais, e essa é uma situação de emergência e de urgência e de calamidade. A Defesa Civil no Rio Grande do Sul está pedindo doações, principalmente material de limpeza ou de higiene, colchões, cobertas, alimentos e água potável. Água potável. Em Porto Alegre, as doações devem ser feitas no ginásio Tesourinha, na Avenida Érico Veríssimo. No interior do estado e região metropolitana, a ajuda pode ocorrer nos ginásios dos municípios que recebem os desabrigados, nos quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. O telefone da Defesa Civil para dúvidas ou para orientar a população lá no Rio Grande do Sul é 199. Eu queria agradecer as manifestações de solidariedade de todos os senadores que têm se manifestado preocupados e tristes também com esses acontecimentos. Nós aqui no Senado, a bancada ontem se reuniu, a bancada federal do Rio Grande do Sul, sob a coordenação do deputado Giovanni Cherini, para tratar também desses assuntos. Foi solicitada uma audiência com o Dr. Carlos Vieira e com a Defesa Civil, mas essa reunião foi transferida para Porto Alegre, eu diria no campo de batalha, onde os temas ditos para avaliar o estrago provocado por essas enchentes, as maiores dos últimos 70 anos, estão ainda sendo realizados pelos técnicos da Defesa Civil no estado do Rio Grande do Sul e também Defesa Civil Nacional, que é subordinada ao Ministério da Integração Nacional. Eu renovo aqui também os agradecimentos ao ministro Gilberto Ock e ao secretário executivo, ministro interino da Integração Nacional,
Carlos Vieira, pela pronta atenção que deram a esse gravíssimo problema e essa tragédia, em última análise, que acontece no Rio Grande do Sul, com as notícias nada animadoras de que essa chuva vai continuar ainda com ventos. Os ventos que destruíram muitas casas lá chegaram a mais de 130 quilômetros por hora. Então, tudo isso para mostrar que nós estamos sofrendo muito.